Bem-vindos ao Empreendedor e Companhia, o podcast do Ideal, e a gente já está no nosso 7º episódio. Parece mentira, né? Que as coisas estão acontecendo. Então, eu queria te agradecer por estar nos assistindo, nos ouvindo, enfim, no YouTube ou no Spotify, na plataforma da tua preferência. E hoje a gente vai falar de um assunto super importante para todos os empreendedores, né, empresários, né? E que é a arte de gerir pessoas, né? Qual é a melhor forma da gente gerenciar o maior ativo das empresas, né? As pessoas são responsáveis aí, né? E elas têm a capacidade de inovar, de agregar, né, Roger? E para falar desse episódio super importante, a gente trouxe o Rodinha, que está sempre aqui, né? Comigo, e também o Roger, que eu vou dar uma rápida lida no currículo dele, mas ele fez um trabalho aqui conosco, aqui no escritório, durante 2 anos ou mais, né, Roger? E para falar desse assunto não poderia ser outra pessoa. O Roger, ele é o fundador da Empreender, então procura lá no Instagram e nas redes. Ele trabalha com desenvolvimento de pessoas e negócios e ele tem uma empresa há mais de 10 anos que presta consultoria, mentoria e treinamento para a formação de líderes, vendedores e empresário. Ele possui mais de 5.000 horas de atendimento e desenvolvimento e é criador de mais de 10 metodologias testadas e aprovadas aqui pelo Ideal. Então, por isso que a gente traz com segurança para conversar com a gente. Né, Roger? Maravilha. Olá, tudo bem? Saudar a Tassiane aqui, saudar a presença do nosso ilustríssimo amigo, companheiro, parceiro aí de jornada aí na nossa atividade, tanto profissional quanto pessoal aí, nosso grande amigo Roger. O Roger tem uma caminhada muito grande aí com nós, Roger. Tem feito e eu não canso de dizer isso em todas as vezes que eu te encontro, e todas as vezes que eu falo para algumas pessoas, fazendo referência ao teu trabalho, a diferença que tu faz na vida das empresas. E depois que a gente passa por um processo desses, internamente dentro da empresa, a gente vê a diferença que é a gente ter um profissional dentro da empresa que possa estar desenvolvendo e auxiliando o gestor da empresa a alavancar a empresa a partir da gestão das pessoas, a partir das pessoas. A gente sabe que nós estamos vivendo um período aí em que está vindo uma avalanche de tecnologia nova, uma avalanche de modernização de processo, uma avalanche de inovação e tudo que existe de mais moderno, mas as coisas, para funcionarem, ainda precisam de uma figurinha que se chama pessoa, ainda precisa do ser humano. E para que essas pessoas consigam se engajar, consigam entrar nesse processo, a gente precisa de um trabalho muito bem feito dentro das empresas, e a partir de pessoas como aquele que tu realiza, assim, para que as coisas realmente possam engrenar e colocar o trem no trilho, como se faz o bom gaúcho, né? Então, para nós, a satisfação de poder aqui poder estar contando com a tua companhia, com a tua parceria, e principalmente com os teus depoimentos, com a tua fala, assim, no sentido de estar ajudando e orientando as pessoas que estão nos assistindo aí, que estão nos acompanhando, daquelas pessoas que passam por algumas dificuldades e nós que atendemos aí um leque de empresas, a gente vê que embora as empresas tenham problemas, sejam empresas diferentes, de portes diferentes, de ramos diferentes, mas os problemas tendem sempre a ser os mesmos, né? A questão do relacionamento humano, a questão da postura do ser humano, a questão da forma como a liderança coordena a empresa, e eu sei que tu tem muito a contribuir, muito a falar para a gente nesse processo aí, nesse tempo. Exatamente. Muito obrigado por estar conosco. É verdade, satisfação, grande honra. Então, para iniciar, Roger, eu queria te pedir, por gentileza, para te falar um pouquinho desse papel estratégico da gestão de pessoas, né? Como a gestão de pessoas pode estar contribuindo para a empresa alcançar os objetivos delas? Vamos começar pelo início. Ok. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer o convite. Me sinto honrado, né, ser o primeiro É convidado verdade, é verdade. Fora da caixinha. fora da empresa, né, que os outros especialistas que tiveram por aqui foram todos do Isso aí. Escritório Ideal, o que também para mim é um motivo de muita alegria, porque como vocês disseram, a gente teve a oportunidade de acompanhar aqui durante mais de 2 anos o trabalho de vocês, e o fato, se eu não me engano, hoje a gente está aí pelo 7º episódio, né? O fato da gente vocês conseguirem fazer 6 episódios só com gente de casa, e mostra o quanto de preparo existe dentro da equipe de vocês para poder levar 6 episódios de podcast com conteúdos para, né, de forma rica e
e bem estruturada para as pessoas que estão assistindo, que são um público, acredito que na sua maioria empreendedores, poder levar assuntos de tamanha importância. Então, eu também, como tu disse, eu sou suspeito para falar do trabalho de vocês, eu também costumo indicar e elogiar, e é uma coisa que raramente eu faço, indicar o trabalho de alguém. Mas o de vocês eu indico com muita segurança, porque eu pude acompanhar por dentro aí como que é o pensamento do escritório ideal, como que é a estrutura e principalmente como que é a execução e a entrega do serviço, né? Que nesse ramo de vocês isso é fundamental. Vejo o quanto vocês se preocupam com os clientes de vocês, o quanto vocês se preocupam em estar à frente. Esse podcast é uma iniciativa que já mostra isso, demonstra isso, né? Vocês terem a coragem para implantar esse trabalho, sabendo que isso vai beneficiar um número grande de empresas, aquelas que são clientes e as que não são também, né? Mas também acredito que a partir desse movimento de vocês também, muitas empresas vão começar a entender e conhecer melhor o escritório ideal. Então, para mim é uma honra e eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Quanto à pergunta, eu falei e esqueci do tema central da apresentação. Acontece. Então, aí eu pensei em a gente começar pelo papel estratégico que a gestão de pessoas traz nas empresas, né? Tá. Quais os objetivos, assim, como que a gente pode utilizar a gestão de pessoas para a gente conseguir atingir os objetivos da empresa? Como a gente consegue preparar a casa, né? Porque se eu posso dizer como a gente pode também aumentar a produtividade do time, como a gente conseguir fazer as pessoas serem mais produtivas, mas eu acho que essa pergunta ela é um pouco errada no meu ponto de vista. Eu acho que a pergunta certa para isso também é como que a gente prepara a casa para as pessoas serem cada vez mais produtivas e, enfim, trabalharem bem, né? Se sentirem Sim. bem naquele ambiente. Então, o contexto que nós vivemos hoje é um contexto um pouco diferente do que culturalmente a maioria das empresas aprendeu a, a andar e a trabalhar e até se estruturar. O nosso modelo de gestão de negócios, ele vem inspirado num pensamento que é um pensamento mais antigo. Claro que eu não estou generalizando, existem hoje muitas empresas, como o exemplo de vocês, que pensam de forma diferente, já executam de forma diferente. Mas na maioria dos casos, culturalmente, nós fomos ensinados e inspirados por um modelo de gestão que imita a hierarquia militar, ou seja, que é feito de cima para baixo. Isso funcionava muito bem lá 60, 70 anos atrás, quando a gente tinha o que a gente chamava de pensamento da era industrial, que foi formatado a partir da seguinte necessidade, que as pessoas precisavam, dentro de uma empresa, cumprir os papéis que eram determinados e ponto final. Então, cada um tinha uma função, e se tu fosse para dentro de uma empresa e cumprisse aquela função que foi determinada, ok, era isso que era necessário. E também as pessoas não questionavam muito, elas iam para lá e cumpriam aquela função, geralmente sobre o controle de alguém, que a gente chamava de gerente, que eram os líderes, né? Que é o modelo de líder dessa época. Então, eu te diria hoje que, vindo até o momento que nós estamos, dentro do contexto atual, esse modelo de gestão ele não serve mais. Ele funciona, ele ainda está presente em boa parte das empresas, mas ele não serve para levar resultados mais significativos. Ele serve para levar alguns resultados em nível médio, ou no máximo a empresa vai chegar em algum ponto, às vezes satisfatório para o próprio dono, porque ele adquire, consegue ganhar dinheiro com isso, consegue fazer a empresa crescer com isso até um certo ponto, e talvez tenha até uma vida muito boa dentro dessa estrutura. Sim. Porém, quando a gente quer criar um ambiente, como tu falou, que é um ambiente onde as pessoas estão motivadas para trabalhar, estão engajadas, onde as pessoas elas conseguem sentir que aquele emprego, que aquela função que elas estão desempenhando faz sentido para elas, e isso vai deixar elas com certeza mais felizes, que é o que todo ser humano busca no final das contas. Principalmente essa nova geração, né? Exatamente, mas nós a nova geração está mais consciente, mas nós todos inconscientemente nós fizemos o que fizemos para nos sentirmos mais felizes. Eu estava a semana passada gravando um podcast parecido, tipo esse de vocês, e eu dizia o seguinte, era sobre vendas. As pessoas só compram para progredirem na vida, não existe outro motivo. Sim. Nós compramos coisas porque a gente quer progredir na vida. Seja um curso, seja uma aula, seja uma roupa, seja um carro, seja uma casa. Esse é o motivo que a gente compra. E o motivo das pessoas trabalharem
O motivo das pessoas se movimentarem no dia a dia delas é para, de alguma forma, se sentirem mais felizes. Então, a partir desse pensamento, que hoje começa já a ganhar bastante força dentro das empresas, se começa a sentir a necessidade de construir um ambiente onde essas pessoas produzam, mas não pelo sentido de ter um controle que existe uma meta a ser batida em termos de produção. Não, que elas produzam espontaneamente a partir dos seus potenciais. E a utilização desses potenciais, a possibilidade da utilização desses potenciais dentro do dia a dia de trabalho é o que vai tornar uma pessoa mais feliz, mais engajada, mais motivada. Qual é o problema? O problema é que ainda boa parte das empresas não pensa dessa forma e algumas que pensam não sabem como fazer isso acontecer. Porque culturalmente não foi assim que aprenderam. Eu, por exemplo, eu comecei minha carreira muito cedo, profissional, com 14 anos. Sim. Com 14 anos eu ingressei no Banco do Brasil. E na minha época, que eu comecei no mercado de trabalho, e até uma boa parte dele, a gente não questionava se era bom, se era ruim, se fazia feliz, se não era, era o que tinha. A gente agradecia o emprego, né? Exatamente. Embora a gente fosse feliz só no dia 5, né? Mas hoje não. Hoje a gente está trabalhando com uma geração que busca sentido no que faz, que para muito menos dentro das empresas, que quer uma evolução mais rápida. Existem empresas que a gente teve a oportunidade de trabalhar e nós tivemos que aumentar o número de cargos de evolução dentro da empresa para que as pessoas tivessem a sensação que mais rapidamente estavam sendo promovidas. Criar um plano de carreira dentro da organização para... Vamos imaginar que esse plano de carreira tivesse 5 degraus de evolução dentro da empresa. Sim. A gente teve que transformar esses 5 degraus em 12, 13 para que as pessoas a cada 6 meses tivessem uma possibilidade uma promoção. Para chegar na mesma altura. Para chegar no mesmo lugar, mas assim, a sensação de evolução estava vindo. Que antes demorava muito tempo para acontecer, agora não demora tanto, mas não é que a empresa escolheu assim, porque as pessoas escolheram assim. Então, mas é muito satisfatório tu subir o grau. Sem dúvida, com certeza. Ele está falando uma pessoa dessa geração. Sim. Eu vejo isso porque eu comecei a jiu-jitsu agora, e a sensação de tu subir um grau, uma coisa que não significa nada, tu não vai melhorar a partir dali, mas a sensação de dizerem que tu subiu é incrível. É isso aí. Isso é uma característica dessa geração. Mas, Roger, assim, sabe que 80% dos empresários brasileiros são empresas de origem familiar. São pequena empresa de origem familiar, empresa administrada, como a nossa aqui. São empresas que trazem toda uma carga de energia para dentro da empresa e que constroem a empresa e a partir daquela empresa algumas vão ganhando corpo e vão construindo equipes. E a gente sabe que além da carga de energia familiar, que já é uma carga de energia, ainda se soma a isso um grupo de funcionários que vão para dentro dessa empresa e sem orientação técnica nenhuma, sem orientação de um profissional junto, eles acabam formando a equipe tendo que tocar a empresa. E aí se criam diversos problemas, atritos, não só por questão de atrito pela questão do relacionamento, mas por algumas pessoas estarem no lugar errado, às vezes a pessoa tinha que estar num lugar e está no outro lugar, às vezes tinha que estar no lado da porta, no lado da janela, às vezes tinha que estar no lado da janela e está lá no lado da cozinha. E aí a gente vê N fatores. Para esse pequeno empresário, o que tu acha que é importante? Para onde que ele deve começar para fazer esse processo de entender a empresa e de começar a organizar a estrutura dele? Não sei se tu tem como responder isso. A pergunta de R$1 milhão. Eu acho que é a grande indagação de todo empresário. Todo empresário tem dificuldade na questão de gestão de equipe em algum momento, não digo que todos, mas em alguns momentos tem. Como é que ele faz esse processo assim para tentar... porque todo movimento que ele for fazer dentro da empresa vai gerar alguma ação dentro da empresa, alguma reação dentro da empresa, seja para o lado bom, seja para o lado ruim. E a gente sabe que ele quer que a empresa voe, que a empresa dê adiante. O que tu acha qual é a receita do bolo? Qual é a bala de prata aqui? Eu sou contra a receita do bolo. Porque eu acho que tudo é contexto dependente, né? Então eu teria que entender as situações, cada uma delas, cada situação é uma situação. Porém, o que a gente pode começar a fazer? Primeiro, entender um pouco de quais os modelos que a gente tem de pensamento em relação à gestão de pessoas.
entende? E passar definitivamente a enxergar o capital humano como ativo dentro da empresa. O que a maioria dos empresários, eu acredito, já devem ter percebido, mesmo aqueles que não sabem como lidar muito bem com isso, já devem ter percebido que hoje nós não temos pessoas disponíveis como se tinha naquela época. Sim, que isso é foi uma queixa que a gente recebe muito Isso, aqui. quando o pensamento lá da era industrial, que é o que eu chamo, as pessoas eram rapidamente substituídas porque tinha muita gente sobrando para trabalhar. Isso aí. Hoje não, né? Então, a primeira coisa é entender isso. Hoje, mais de 1/3 do valor agregado de qualquer produto vem do capital humano. Então, a gente precisa entender que o capital humano é o grande ativo das organizações hoje em dia. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, independente do tamanho da empresa, se é grande ou pequena, é pessoa certa no lugar certo. Essa é a receita. Então, nós precisamos entender de gente. Então, o empresário precisa fazer esse esforço de tentar se desenvolver. Como é que nós aprendemos a entender de gente? Começando por a gente mesmo. Então, eu começo todas as minhas formações de liderança fazendo uma primeiro que a gente chama de autoliderança, ou seja, a partir do momento que eu consigo entender aspectos que formam a estrutura da realização do ser humano, incluindo a minha, eu começo a passar por isso, moldar isso na minha vida e começo a viver de forma mais autêntica. Se eu começo a viver de forma mais autêntica, eu tenho mais coerência. Coerência significa o seguinte: eu pensar, falar e fazer a mesma coisa. Quando eu começo a fazer isso, eu começo a virar exemplo para as pessoas. E aí eu consigo liderar pessoas. Mas eu primeiro preciso me entender, eu preciso passar por esse processo. Eu não consigo entender o outro se eu não me entender, eu não consigo conhecer o outro se eu não me conhecer. E para mim botar a pessoa certa no lugar certo, eu tenho que conhecer as pessoas, eu tenho que entender de pessoas. Esse é o grande desafio. E profissionais como eu, a gente entra em campo onde? Entregando ferramentas para que o gestor consiga fazer esse trabalho, que muitas vezes ele não tem. E o cara vai ter que fazer uma faculdade de gestão de pessoas, fazer. Não. Né? Eu sempre digo o seguinte: o empresário ele não quer aprender, ele quer fazer. Então, se ele quisesse aprender, ele vivia fazendo formações e mais curso e pós-graduação. Alguns fazem, claro, e eu acho legal. Só que a maioria quer resultado, quer fazer, não Que quer a aprender como ferramenta faz. na hora. Não quero entender muito os detalhes todos de como faz a gestão de pessoas. Para isso, tem profissionais como a gente que vai lá e entrega as ferramentas, estuda a empresa, faz diagnósticos, entrega as ferramentas. Então, eu acho, Roda, que independente do tamanho, é isso. Começar por entender que o ser humano é um capital, é o principal ativo das empresas, e começar pelo básico, ajustando a pessoa certa no lugar certo. Como que eu faço isso? Entendendo o perfil, entendendo a pessoa, conversando com a pessoa, Conhecendo a equipe, né? perguntando para a pessoa, que é vamos dizer, um processo mais básico que existe. Fulano, tu gosta de fazer o que tu faz? Tu te sentiria melhor em outro lugar? Às vezes isso não acontece, porque aí vem, por isso o diagnóstico e por isso o caminho correto. Porque a estrutura da empresa também não está organizada. Então, vamos promovendo a cargos de liderança, como tu falou ali, pessoas que, pelo tempo de serviço, pelo quanto elas dominam determinada tarefa, nem sempre elas sabem liderar a gente, às vezes tem problemas muito sérios. Então, a pessoa está lá no setor, aí ela é que domina o conhecimento do setor. Ela que sabe tudo dali. Aí ela, naturalmente, seria a primeira pessoa a ser escolhida para cargo de liderança. Só que quando ela é escolhida para cargo de liderança, ela não sabe lidar com pessoas, ela sabe lidar com conhecimento. Se ela não tem as duas coisas, ela vai ter dificuldade na gestão de pessoas. E aí pode causar um estrago muito grande dentro da empresa. Né? Então, o caminho natural é promover quem está mais tempo, é promover quem tem mais conhecimento, é promover quem mais confia, mas nem sempre é um caminho que dá certo. Mas nem sempre é indicado, né? Nem sempre é indicado. Nem sempre funciona. Essa função das pessoas serem um maior ativo é tão forte que tem empresas já direcionando o marketing delas nem para vender o próprio produto ou o próprio serviço, mas sim para conseguir pessoas, né, para trabalhar dentro da organização. Isso realmente é muito forte. Eu já vi claro, grandes empresas maiores, mas eu já vi na internet algumas empresas trabalhando justamente nisso, sabe? Além do vender o serviço e o produto, em conseguir gente capacitada para trabalhar. A gente está entrando num momento da sociedade em que é mais fácil tu conquistar um cliente do que conquistar um colaborador. Então é mais fácil tu conquistar conseguir um cliente para colocar dentro da empresa do que conseguir um colaborador novo para colocar dentro da empresa.
tamanha é a escassez de profissionais, né? Em todas as áreas, né? Em todas as áreas, com todos os empresários que tu fala, eles pegam e digam, olha, não tem gente para trabalhar. E aí tu fala com algumas pessoas, tô procurando emprego, tô procurando emprego. Então, às vezes, a conta não fecha. Às vezes a conta não fecha. Mas que tem muita vaga aberta de emprego, tem. Uhum. Tem muita vaga aberta de emprego, tem. Só que essa conta eu não sei porque a gente não consegue bater ela. Porque as pessoas, algumas não têm qualificação certa. A gente sabe que está entrando agora, por exemplo, a era da inteligência artificial. Com a era da inteligência artificial está vindo um bando de tecnologia para dentro das empresas. E as pessoas estão preparadas para esse momento. Por exemplo, eu sou da geração da máquina de escrever. A minha geração, eu fui da geração, quando eu era jovem, eu fui para um curso de datilografia Sim. lá e treinei A, S, D, FG. Sim. Fiz Com aquele as mãos treinamento. tapadas, um Com pano as preto. mãozinhas tapadas, botava um pano preto. Ah, é? Aí a irmã Pano lá preto, pegava e... Eu fiz isso, não sou tão Aí a irmã tinha tão uma... experiente de roda, mas eu também passei por essa. A irmã tinha uma reguinha que batia nas costas da gente por cada coluna, mas a gente tinha que datilografar. E eu me lembro muito bem que quando eu recebi o diploma de datilógrafo, que era um diplominha que a gente recebia, tinha até a cerimônia, eu cheguei em casa e estava um bispo da nossa igreja visitando ali na nossa casa lá, e o bispo Gastal, acho que era, ele pegou e disse, olha, hoje tu ganhou uma profissão, agora tu é datilógrafo. E eu te pergunto, hoje não vale nada para a profissão de datilografia, que nem existe mais máquina de escrever, né? Porque entrou computador e entrou um monte de tecnologia. E assim como o datilógrafo, um monte de outras profissões que estão deixando de existir e estão dando lugar para outros. Como é que as pessoas a nossa sociedade, nesse processo todo, elas fazem como é que trabalham isso dentro da cabeça delas e como é que trabalham isso dentro da empresa? Esse processo assim de momento de renovação, de momento de ruptura, assim, tu tem que pensar, olha, isso aqui agora terminou e agora eu tenho que pensar uma nova forma, uma nova postura e um novo trabalho. É uma nova forma de trabalhar. E isso a gente está trocando o pneu do carro com o carro andando, né? Uhum. Sim. A gente está trocando o pneu do carro com o carro andando. Uhum. Como é que a gente faz essa bagunça toda? Essa pergunta é uma pergunta extremamente complexa. Né? Teria Outra várias pergunta de $1 milhão. teria várias linhas de resposta. Tem a resposta do ponto de vista da empresa, da estrutura da empresa e o pensamento que deve nortear isso, que é uma cultura centrada no propósito, para que ela consiga ultrapassar todas as variáveis que vão acontecer dentro do mercado dela, de forma consistente, olhando para o propósito maior, olhando para o norte. Então, é um pensamento que a gente pode até aprofundar, porque é uma coisa muito subjetiva, mas é o ponto mais forte dentro de qualquer negócio hoje, em termos de longevidade do negócio. Eu tenho uma cultura centrada no propósito da empresa. Uhum. E a maioria não sabe nem o que é propósito. E não é um, vamos dizer assim, não é culpa de ninguém, é porque nunca se deu bola Nunca para pararam isso. para pensar. Não, e as empresas elas são estruturadas em cima do produto ou do serviço que elas prestam. Elas não Acaba foram o produto, educadas, acaba o exatamente, serviço. elas não foram educadas para pensar em propósito. Propósito é o que vai dar o norte, independente do que tu está vendendo, do que tu está oferecendo naquele momento, é onde tu está caminhando para chegar. Só que tu nunca vai chegar. Uhum. Só vai caminhar naquela direção diariamente, ele nunca vai estar cumprido. Né? E esse entendimento precisa ser um entendimento muito verdadeiro. Sim. Eu vejo muito hoje, tem material na internet sobre isso, mas coisas muito superficiais, as pessoas dando receita de bolo, de como é que faz isso e tal. Nós vamos cair no mesmo erro que das empresas de consultoria, que quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a entender que tinha uma coisa errada nesse negócio de planejamento estratégico. E eu fui tentar entender o que era, e era exatamente isso, uma cultura centrada no produto. Então, chegava uma pessoa a fazer o planejamento estratégico, onde eu defini missão, visão, valores, que são extremamente importantes na questão cultural do negócio, essa definição, e faziam isso baseado no produto. Eu chegava lá para o empresário, que produto vende? Eu vendo canecas. Para quem tu vende canecas? Eu vendo canecas para empresas que querem fazer podcasts e tal, não sei o quê. Aí botava lá a missão da empresa, vender canecas de qualidade para as empresas que querem fazer. Isso é de mentira, isso ia para a parede lá e não servia para nada. E a maioria das empresas que fez isso com esse pensamento ainda está lá o quadro na parede e as pessoas diariamente desmentindo aquilo que diz no quadro. Né? Por quê? Porque não é de verdade. Então isso é muito, muito simples de entender, muito fácil de falar. A gente vê receita todos os dias na internet de especialistas falando sobre isso, né?
Só que não é tão fácil assim de entender. Isso precisa ser uma coisa que precisa ser extraída, essa verdade dentro da empresa. Isso é a alma do negócio. Mas a gente vai para um outro nível, né? Quando a gente consegue chegar lá e Sem definir os dúvida. nossos Aí valores, o é nível outro nível. muda É outro nível. completamente. A gestão. Eu acho que um dos maiores insights ou aprendizados, eu acho que eu vou usar aprendizados, com o teu trabalho aqui no escritório foi esse, sabe? Eu posso perder faturamento, eu posso perder o meu melhor cliente, eu posso perder o meu melhor colaborador, né, dentro da empresa, mas eu não tiro esse valor de dentro da empresa, né? Isso aí. Isso com certeza foi algo que nos norteou e nos norteia em toda tomada de decisão. Às vezes a gente tem situações difíceis no dia a dia que talvez em outro momento a gente tivesse gerenciado aquele desafio de uma outra forma, mas a gente vai ali, consulta os quadros na parede, que eles estão lá, mas eles funcionam. São de verdade. São de verdade, e às vezes, e aí a gente toma uma decisão melhor. Ou a gente vê, às vezes, né, no dia a dia vai para um lado contrário e a gente fica se regrando Isso de aí. puxar para a gente sempre Fica seguir uma dentro bússola, daqueles né? valores. Então, É uma essa bússola. é Isso uma ficou parte. algo muito forte aqui Essa é dentro do uma parte da escritório. resposta. Depois tem Aham. a parte da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela vai trazer uma coisa que é muito dentro desse contexto, as pessoas começarem a olhar e ver que ela está avançando cada dia que passa e Uhum. fazendo tarefas, vamos dizer assim, principalmente aquelas de pensar, de criar, de escrever, Uhum. né, de programar, que a inteligência artificial é muito forte nisso, sim. Até fazer vídeos, enfim, todo esse tipo de imagens, né, essas coisas Uhum. que muito pessoal do marketing muito faz também. As pessoas começam a ver isso avançando. E isso causa uma situação que é bastante importante dentro das empresas e que causa muitos problemas hoje, que é a insegurança psicológica. Uhum. Então, ela vai promover insegurança psicológica. Se a empresa estiver centrada no propósito e o empreendedor fizer isso bem feito, ele consegue, mesmo nesse cenário, transmitir segurança para as pessoas que estão dentro. E aí elas continuam engajadas, elas continuam motivadas, etc. E é bom a gente falar que a inteligência artificial, por mais que ela apavore a gente nesse momento, ela não consegue ter uma coisa que é fundamental para executar com qualidade a maioria das coisas, que é o contexto. Precisa um ser humano para dar o contexto para ela poder fazer as coisas com qualidade. Uhum. Senão ela vai ficar fazendo a mesma coisa para É. todo mundo. E as coisas não funcionam assim. Então, o ser humano sempre vai ter o valor. A máquina, ela é muito boa para responder perguntas, mas será que ela é tão boa para fazer as perguntas, certo? Não. Né? Isso aí. É que a gente tem que entender como uma ferramenta que vem para nos agregar, né? Agregar o nosso trabalho, Agora aqui com não. certeza ela vai substituir muita gente, vai, principalmente aquelas pessoas que estão assim naquele pensamento que a gente ainda conseguia viver uma vida inteira profissional com o pensamento, com o conhecimento que eu adquiri na faculdade, ou que eu adquiri num curso X ou Y. Tu citou o exemplo da datilografia, né? Imagina, pô, agora eu sou datilógrafo. Imagina tu acreditasse lá no teu, É. né? Bom, agora eu não preciso, né? Eu já tenho minha profissão, Tô sou estabilizado. datilógrafo, estou estabilizado. Agora, hoje em dia, o que acontece? A velocidade mudou, né? O que se levava 15, 20 anos para ser substituído é substituído em 1 ano, em 2 anos. Então, existe um conceito chamado lifelong learning, que significa aprendizado contínuo a longo prazo, que diz o seguinte, que as pessoas têm que estar o tempo inteiro se reciclando, estar o tempo inteiro aprendendo. A faculdade que tu fez hoje, ela possivelmente pode servir de base para outra que tu vai ter que fazer ali na frente. Sim. E tu vai ter que ir aprendendo. Muitas profissões vão ser substituídas por outras profissões. Até vamos pegar exemplos mais consistentes do que a própria datilografia, mas tem universidades que são estruturadas na formação, e estruturadas há anos, tradicionais, em formação de profissionais que provavelmente vão sair do mercado. E aí como fica toda essa estrutura, todos esses professores, todos, sabe? Sim, imagino. Né? Existem respostas que muitas vezes a inteligência artificial ela consegue dar, às vezes com menos chance de erro do que um profissional qualificado. Isso sim, isso a gente tem que estar atento a isso. Agora, eu acho que, para o empresário, no caso, eu acho que a grande sacada é entender de gente. Porque sempre vai precisar de pessoas e cada vez mais as pessoas vão precisar explorar aquilo que elas têm de melhor e saber como entregar aquilo que elas têm de melhor. Né? Eu não sei se eu respondi a tua Não, pergunta, mas respondeu, era isso aí. né, eu O tentei próximo. fazer um apanhado geral, assim. Não, isso aí.
Hum. E a questão do recrutamento de pessoas para dentro da empresa? Uhum. Quem já tem duas situações. Tu está montando uma equipe nova, que tu não tem equipe, tu vai fazer recrutamento, e tu vai escolher pessoas para trabalhar contigo. E tem aquelas empresas também que já tem uma equipe montada e que tu está fazendo um aumento, alguma substituição. Como é que se constrói o processo de recrutamento dentro da empresa? Qual é que é o processo mais adequado para que com a entrada de novas pessoas, que às vezes o aumento de gente não significa aumento de produção. Sim. Então, como é que tu faz esse processo de tu É. aumentar a tua equipe sem criar nenhum trauma dentro da equipe que já existe, ou fazer com que a equipe que tu está contratando agora, com recrutamento sendo uma empresa nova, seja um recrutamento assim bem saudável, bem construído. E quando eu falo saudável assim, eu sempre comento isso aqui dentro do escritório, com nossos clientes aqui, porque quando o empresário contrata o funcionário, ele faz o tal do contrato de experiência. E aí, o contrato de experiência tem um prazo de validade de 3 meses. Pode fazer de 45 dias, mais 45 dias, ou o prazo máximo é 90 dias. Nesses 90 dias é um processo de adaptação. Se o empresário se o funcionário, o colaborador vai se adaptar na empresa, e se a empresa vai se adaptar com o colaborador. Na realidade, é um período ali para que as duas culturas se alinhem ou não se alinhem. Se elas se alinharem, elas vão entrar vão conseguir se organizar, se alinhar e se adaptar e segue bola. Se não se adaptarem, bem bom, acho que foi um período de experiência, coisa e tal, aí eu volto para casa e a empresa segue a vida dela. Mas como é que a gente. Só que isso é um processo caro. E todo empresário sabe que o processo de recrutamento é um processo caro. Porque tu pegar uma pessoa nova, colocar dentro da empresa, para começar a exercer alguma atividade, e aí não deu certo, tira aquele, bota outro. Sabe que isso é um processo caro, porque tu contrata funcionário, tem que dar treinamento para ele, tem que preparar ele, aí tu fica com ele lá 3 meses, não dá certo, tira ele, bota outro, tem que fazer o mesmo processo de novo, então é um processo caro dentro da empresa. Uhum. Como é que tu faz para que esse processo seja assertivo? Ou seja, que tu tenha segurança, olha, eu contratei esse cara porque esse cara aqui eu tenho certeza que vai dar certo. Como é que se faz esse alinhamento? Muito bem. Primeiramente, a gente tem que sempre bater numa tecla, contexto. Tudo é contexto dependente quando se fala de empresa. Então, eu acho que a primeira coisa que eu estou falando aqui no mundo ideal, depois Isso nós aí. vamos para o mundo real. Isso aí. No mundo ideal, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender a cultura da empresa. Para quê? Para que tu consiga saber quem tu contrata e quem tu não contrata, se aquela pessoa serve ou não serve para trabalhar contigo. Independente da competências, que muitas vezes é necessário que ela já tenha, por conta do cargo que ela vai exercer, tu vai contratar pessoas que estejam alinhadas com o pensamento do teu negócio. Que o pensamento nada mais é do que a cultura. Porém, se a pessoa não tem a competência, ela pode aprender. O que vai ser muito difícil ela aprender é o alinhamento cultural, os valores. Ela pode até aprender, pode não é que não aprenda, é que a pessoa já vem com um conjunto de valores que muitas vezes não são os mesmos da empresa. Ela reage às vezes sobre determinadas situações de uma forma que não serve para a empresa. Tudo isso a gente chama de alinhamento cultural. Então esse é o mundo ideal, ou seja, que a empresa tenha muito claro para ela toda essa questão cultural, as suas diretrizes culturais, que é o que tu falou, que depois que a gente entende, muda tudo, é exatamente isso. É o Se próximo nível. descortina, gestão de pessoas, depois que tu tem a tua cultura bem forte, bem estabelecida, verdadeira, que tu tá claro para ti, tá comunicada para tua equipe, tá tudo se descortina, inclusive a própria equipe faz a seleção das pessoas, Isso aí. né? Ela diz quem serve e quem não serve. É um processo natural. Natural, fica muito tranquilo de fazer. Mas esse é o mundo ideal. Qual é o mundo real? O mundo real, voltamos, é que nem todas as empresas têm esse entendimento, então trabalhar nessa questão cultural, embora todas tenham uma cultura, às vezes não é clara. E nem sempre a cultura é positiva. Existem aspectos culturais que podem ser positivos, que nós precisamos aproveitar melhor, que é o que eu costumo fazer no início do meu trabalho, entender isso, e tem aspectos da cultura que são negativos, que a gente precisa mudar, né? Certo. Então, não tendo isso muito claro, que a gente sabe que boa parte não tem, a gente precisa fazer um processo que minimize a chance desse erro que tu fala, porque esse erro com certeza é muito caro. Isso a gente não contabiliza aí a informação que sai da empresa, muitas vezes vai parar no concorrente, a gente não contabiliza isso de que forma, né, com quanto custaria isso para mim, e outras tantas situações.
Estudos dizem que pode chegar, não digo que todos os casos cheguem, pode chegar até 10 vezes o salário de uma pessoa, o custo de uma demissão. Uhum. Entende? Por conta de tudo isso que tu falou, treinamento, tempo perdido, cliente mal atendido, informação que foi dada, o próprio dinheiro ali que tu paga no período de experiência. Então, existem processos profissionais de contratação. A nossa empresa acabou tendo que estruturar esse serviço para oferecer para os nossos clientes, porque nós vimos que era um grande problema que se tinha dentro das empresas. Muitas vezes atrasava o nosso serviço de consultoria e mentoria, porque a gente avançava um pouco, e quando via, tinha pessoas ali naquele processo que não poderiam dar continuidade naquele processo. E aí se tinha um baita problema para fazer a substituição. E aí nós criamos ali no ano passado um braço da Empreender chamado Recruta Líder, que é especializado em seleção de pessoas, principalmente na área de liderança e comercial, né? Cargos mais administrativos assim e cargo comercial. Então hoje a gente faz um processo seletivo que lá no nosso caso, inicialmente, a gente trabalha com 4 etapas. Primeira etapa são os requisitos básicos que o cargo exige. A gente explora muito com a empresa quais são os requisitos. Porque muitas vezes, isso acontece ainda muito conosco ali, a gente está em contato com as empresas contratando, a própria empresa esquece de passar para a gente requisitos que são importantes. Ela diz, Sim. a vaga tem que ter isso, isso, isso. Aí lá pelas tantas, mas tinha que ter tal coisa, também eu esqueci de passar. Então, percebe que é uma coisa beabá, arroz com feijão, mas muitas vezes nem nós, como empresários, a gente, na hora da contratação, lembra de tudo que a gente quer para aquela pessoa. Então, a primeira etapa, os requisitos da vaga. Preenchendo os requisitos, nós vamos para a análise de perfil comportamental. Aí nós fazemos uma análise do perfil da pessoa, se ela tem perfil que a vaga pede. Nós criamos uma engenharia de cargo, criamos o perfil ideal para a vaga, de acordo com a vontade da empresa. Assim, qual seria o perfil para executar esse tipo de serviço? A gente monta, alinha isso com a empresa e depois nós começamos a perceber naquele processo seletivo quais são as pessoas que estão alinhadas com aquele perfil, que estão mais próximas possíveis daquele perfil. Depois disso, a gente faz a avaliação de fit cultural. Ou seja, qual é o alinhamento cultural que tem dessa pessoa com a empresa? Existe esse alinhamento? Como é que ela recebe feedback? Como é que ela trabalha sob pressão? Como é que ela trabalha com métodos desafiadores? E aí tem um monte de contexto, um monte de questões. Passando dessa terceira fase, ela vai para a entrevista. Que aí nós vamos confirmar muitas coisas. Por quê? Porque a gente tem coisas ali que a gente não consegue, num processo à distância, a gente não consegue fazer. Então, eu estou te passando o processo que nós fizemos, que diminui consideravelmente o erro. Não é perfeito, não é mágico. Mas minimiza. Se erra, mas minimiza. Se minimiza muito. E se acerta muito, que é o mais importante. A gente pega pessoas muito boas nesse processo. A gente desenvolve pessoas. As pessoas vão para dentro da empresa muitas vezes sem o conhecimento da tarefa em si, o conhecimento técnico, mas adquirem isso lá, mas o perfil delas, o caráter delas, o alinhamento que elas têm com a cultura da empresa faz com que rapidamente elas se desenvolvam e gerem resultado lá dentro. Então, eu sei que fica difícil eu passar isso para o empresário, eu estou falando do meu trabalho, eu sou suspeito, mas o processo que nós criamos lá é um processo que minimiza o erro. Portanto, a resposta da tua pergunta, na meu ponto de vista, seria esse. Se o empresário conseguir fazer esses passos que a gente está falando aqui sem uma ajuda, ótimo. Requisitos, perfil comportamental, fit cultural, entrevista e contratação. Mas para isso me parece também que a empresa já tem que tá com essa ideia do propósito muito bem estabelecida, né? Se ela não tá, a chance de erro aumenta. Aumenta. Porque daí essa etapa de fit cultural, ela meio que perde a validade, perde a força. Por quê? Porque se a empresa não sabe qual é os aspectos e as diretrizes mais fortes da cultura dela, como é que ela vai fazer uma avaliação de fit cultural? Né? Até porque os próprios líderes dentro da empresa podem não ter o autoconhecimento suficiente para gerar um clima organizacional, né, que alinhe com os deles. Aí quem entra acaba estabelecendo muitas vezes a cultura dali, e aí pode dar alguma divergência com o time. Sem dúvida, acontece muito. Dentro desse processo, desse pensamento que a gente fala, de centrar a cultura da empresa, a estratégia da empresa na cultura, tem uma questão que é importantíssima da gente falar nesse ponto, é a formação de líderes a partir das pessoas que mais conseguem entender aquela cultura e demonstrar competências em cima dela. Né? Porque sempre é ideal que tu coloque líderes dentro da tua empresa que venham da empresa, porque eles já têm a cultura.
Quando tu traz um de fora, não é que não vai se adaptar, não é que não vai dar certo, mas ele vai vir provavelmente com uma cultura que ainda não é exatamente a cultura da empresa. A formação sempre é melhor de dentro para fora, do que de fora para dentro. Quando você está falando de liderança, para que não aconteça exatamente isso que tu falou. Isso. Agora, se tem que contratar, precisa haver o alinhamento, ou o mais próximo possível. Isso aí é mais perigoso ainda, né? Tu botar um líder fora do ninho, botar um líder que não está alinhado com os valores e a cultura da empresa, é muito perigoso. Aí tu bota todo o time fora, né? Às vezes tu bota pessoas boas do time fora. Exatamente. Ou também é o contrário, pode acontecer um caso de ter um determinado, talvez, setor dentro da empresa que está com os valores distorcidos, né? Por falta de gestão. Pode. E aí a gente tentar introduzir um novo líder, uma pessoa de fora, para iniciar a gestão, não a gestão, sim, a gestão ali, mas com os valores previamente passados pelo dono. Deve ser algo bem. Não sei se eu me fiz entender. Você precisa fazer um processo de onboarding, que quase nenhuma empresa faz, Sim. bem estruturado. Esse é um tópico até que dá para a gente conversar aqui, sobre o onboarding, né? A importância da integração do colaborador na entrada. De talvez antes da gente apresentar quais vão ser as tarefas deles, a gente sim tem que dizer qual é o propósito da empresa, explicar os valores da empresa, a razão dela existir, Exatamente. né? Para depois dizer o que ela vai fazer, que hora ela tem que chegar, enfim, Exatamente. os outros passos. Esse A gente tem que começar pelo local certo. Exatamente. O ideal seria existir um processo de onboarding mapeado, estruturado, passo a passo, onde primeiramente a pessoa toma conhecimento desses pontos que são subjetivos, ou seja, não são aquela tarefa que ela vai executar no dia a dia, mas são os norteadores de toda a conduta dela dentro da empresa. Né? E a partir daí, começar a integrar ela com a equipe, começar a integrar ela com as situações da empresa, para depois passar, então, a dizer, olha, tu vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. Sim, porque é muito importante essa questão do onboarding, porque até no momento que ela entra e aqueles valores que vão ser apresentados para ela compactuam com os dela, dá um gás para trabalhar, iniciar o trabalho, né? Do que simplesmente chegar, às vezes nem vê o dono da empresa, já senta na mesa, conversa com o líder do setor e segue trabalhando. Né? Tem uma coisa muito importante que eu sempre digo o seguinte, quando uma pessoa erra uma tarefa, tem conserto. Vai lá, explica de novo, ensina de novo, ela faz, ela pode errar novamente, até ela vai um momento que ela vai acertar. Quando uma pessoa tem um problema de conduta, ou tem ou melhor dizendo, que ela fere algum valor da empresa, aí fica muito complicado de se conseguir fazer essa recuperação. Porque, de modo geral, o empresário ele tende a perder a confiança. E à medida que acontece alguma coisa que fere os valores da empresa, ou os valores dele, que geralmente são. Quando uma pessoa cria ou funda uma empresa, geralmente está muito presente os valores do dono ali, dentro do negócio. E essa confiança vai para o espaço. Quando essa confiança vai para o espaço, fica muito difícil. Então eu sempre digo o seguinte: uma tarefa tu pode errar, tu não pode ferir valores. Sim. Se tu ferir valores, aí a relação ela fica comprometida, sem dúvida. Com certeza. Um erro, a gente alinha o processo, reanalisa, né, os processos, vê o porquê que aconteceu e faz parte. Todo mundo erra, né? Exatamente. Só se a gente fosse a tal da inteligência artificial. Que também erra bastante. Às vezes também erra. Agora, tu sabe, isso aí é importante a gente falar, né? Que a cultura, os valores da pessoa, isso aí tu não muda, né? Se a pessoa vem com uma personalidade, vem com uma postura de ser e agir, isso aí tu não muda. Agora, conhecimento e treinamento, qualquer pessoa pode receber. Se a pessoa tiver o perfil adequado, tiver no lugar certo e na função certa, tu treina para qualquer função. Pode dar um curso de geografia, pode dar um curso de digitador, pode dar um curso de TI, tu forma a pessoa na função que tu quer, se a pessoa tiver perfil. Agora, se a pessoa não tiver os valores alinhados, é botar dinheiro fora. Botar dinheiro fora, né? Sem dúvida. A maioria dos casos não tem sucesso. O jogo é só esse aí, né? O jogo é só esse aí. Uhum. E na parte de desenvolvimento e capacitação, a gente sabe que tem muitas equipes que já são formadas, já são estruturadas. Como é que se desenvolve um processo de planejamento, desenvolvimento? Até um plano de carreira, né, dentro da empresa. Para te capacitar e qualificar. Ou seja, tu tem um time lá, tu tem uma equipe lá de 10, 15 pessoas, 20 pessoas dentro da tua empresa, e tu quer que aquela tua empresa cresça, mas que a equipe cresça junto. E aí tu vai ter que dar treinamento, dar qualificação, dependendo da área. Como é que tu constrói um planejamento de capacitação e qualificação dessa equipe, juntamente com
com plano o plano de carreira dentro da empresa para a pessoa evoluir. Como é que a gente consegue pensar um processo desse? Eu sei que a gente está falando em linhas gerais, teria que ser feito processo, cada caso é um caso, Isso, exatamente. né? A gente chama isso de design organizacional. A gente precisa criar uma estrutura que seja capaz de oportunizar que as pessoas consigam crescer dentro da empresa. Por isso que eu sempre digo, tem empresários que me dizem assim, olha, eu não quero mais crescer, para mim tá bom. A empresa tá bom desse jeito e tal. E é claro, e a gente tem que respeitar, é uma decisão, é uma escolha, né? Ali ele começou a morrer, né? É que esse é o problema. O problema é que hoje, se tu não evoluir, eles usam, muitas vezes usam a palavra crescer, no sentido de a empresa crescer, ficar maior, né? Uhum. Eu uso no sentido de desenvolver. Isso aí. É o termo que eu gosto de utilizar. Só que o desenvolver, como a palavra diz, é quando tu desenvolve, ou seja, tu tira as amarras que impedem da empresa crescer, ou dela ser melhor, ela vai crescer. Por quê? Porque se tu vai prestar um serviço de mais qualidade, se a tua empresa vai ter mais qualidade, ela vai acabar sendo motivo de indicação dos teus clientes. As pessoas vão ver a tua empresa, De uma né, forma diferenciada. prestando um serviço diferenciado e tu não vai conseguir evitar o crescimento. Uhum. Porém, se tu escolher não fazer isso, ou não querer crescer, significa o seguinte, que tu está passando uma mensagem que o posto máximo dentro da minha empresa, a função máxima é essa, tem pessoas que estão onde estão e elas não vão vislumbrar uma oportunidade diferente, a menos que saia alguém, Sim. né? Mas assim, do modo geral, elas vão entender que, olha, eu vou ficar aqui sempre do mesmo tamanho. Aí eu começo a exportar pessoas para outras empresas. Então, a parte do princípio de treinamento de desenvolvimento é quais são as oportunidades que eu preciso gerar dentro da empresa, como é que está o meu desenho organizacional para me saber quais as oportunidades que eu tenho. A partir daí, eu tenho vários caminhos para fazer isso. Eu posso fazer isso em grupos, ou posso fazer o que a gente chama de PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. A gente vai trabalhar com cada pessoa, construir o seu plano de desenvolvimento e ser acompanhado por um profissional, um coach, um psicólogo, um mentor, para que ela se desenvolva. Pode ser um mentor, inclusive, da própria empresa. Tá? E depois tem as formações que a gente trabalha muito, que é as formações em grupo, ou seja, formar líderes, formar equipes comerciais, formar gestores. A gente está estruturando agora, nós estamos com uma plataforma online, onde a gente vai poder oferecer mentorias não só presenciais, mas também à distância. E lá dentro a gente está colocando hoje uma formação que é um curso de preparação para cargos de chefia e liderança. Que é o quê? Pegar pessoas que querem uma oportunidade dentro da empresa, que às vezes estão lá de auxiliar, estão lá no depósito, e querem se preparar para um dia assumir um cargo de liderança. Né? E aí a gente está oferecendo também esse conhecimento para oportunizar para essas pessoas. Porém, todos eles são feitos em grupo. Então, eu posso dar treinamentos de grupo, eu posso dar treinamentos esporadicamente sobre a cultura da empresa. Existem várias formas de fazer esse processo de desenvolvimento. Né? E, como eu disse, em cima de uma estrutura, a gente fazer o PDI, que é o individual, ou seja, olhar para o indivíduo e começar a fazer com que ele busque o conhecimento e informações para adquirir competências para assumir determinada função. É uma forma. Tá certo. Perfeito. Eu acho que é isso. Não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar, mais algum questionamento. Não, eu acho que a gente tem que falar também da importância quando o empresário vai construir uma empresa, quando o empresário vai constituir uma empresa, ele tem dois grupos que ele tem que gerir. Um é o público interno e o público externo. O público externo, ele não tem gerência, não tem como administrar. Ele vai trabalhar o cliente dele, vai trabalhar a carteira de clientes dele. Mas o público interno, ele tem que trabalhar esse público interno para que a empresa dele faça aquilo que ele... Se a empresa dele fosse um carro, comparando um carro, ele quer que o carro dele vá daqui a Pelotas, quando sul a Pelotas, ele vai ter que dirigir esse carro para que ele faça o caminho certo. Uhum. E para que o carro faça esse caminho certo, tem que organizar o carro, tem que alinhar o carro, tem que dar tratamento no carro, tem que preparar o carro, como se fosse um... E a gente vê assim, né, infelizmente, a gente tem que falar isso, a gente vê que a realidade da nossa empresa, as pessoas têm muita dificuldade na parte de gestão de pessoas, né, Roger? Os nossos empresários, ele têm muita dificuldade na parte de gestão de pessoas. E talvez
lá pela base. Qual é que é a base? As pessoas não têm nem o autoconhecimento, as pessoas nem conhecem a si, ou seja, as pessoas nem conhecem a empresa mesmo. E quando eu falo não conhecem a empresa, as pessoas não têm clareza da questão da cultura da empresa, as pessoas não têm clareza de que elas querem fazer da empresa, ou seja, qual é o posicionamento da empresa deles hoje, qual é o posicionamento que eles querem que a empresa esteja daí a 6 meses, daí a 1 ano, daí a 2 anos, daí a 5 anos. Então as pessoas não têm nada claro. Tem dois tipos de empreendedores. Existem dois tipos de empreendedor. O empreendedor que ele é empreendedor por oportunidade e o empreendedor que é o empreendedor por necessidade. Empreendedor por oportunidade é aquele empreendedor que o cara se preparou, que vislumbrou um mercado de negócio, um mercado de trabalho e abriu uma empresa lá e virou empreendedor. Esse cara é um cara preparado, que se preparou, que se adequou e se estruturou para ser empreendedor. Agora, a maioria dos empresários, eles são empreendedores por necessidade, ou seja, ele teve necessidade de abrir um negócio, ou porque ficou sem emprego, ou porque não tem outra coisa para fazer, e aí tinha um recurso lá e abriu uma empresa. E essas pessoas que são empreendedores por necessidade, eles acabam fazendo, tocando a empresa sem muita estrutura. E quando a gente fala em estrutura, eles não cuidam assim não tem clareza nem do que é o negócio deles, o que é a empresa deles. Eles não têm clareza de que tipo de equipe eles têm, não têm clareza de que tipo de equipe eles querem. E aí eles querem que a empresa ande. E eles querem que a empresa dê resultado. Então, a grande reflexão desse nosso tema de hoje, que eu acho que as pessoas têm que fazer, é que se o empresário não parar e olhar para dentro da empresa dele, e olhar para dentro do negócio dele, e tentar entender a empresa dele, a partir do momento que ele entende a empresa dele, ele começar a fazer um processo de entender a equipe, ver o que ele pode fazer para ajudar a equipe, ver o que ele pode fazer para melhorar a equipe, para estruturar melhor a equipe, aí a empresa dele vai ganhar um outro rumo, outro ritmo e vai para um outro momento. E isso as pessoas têm muita dificuldade. O Roger pode me dar aí 500 exemplos aí de empresários que passam reclamando. Minha equipe isso, minha equipe aquilo, meu funcionário isso, meu funcionário aquilo, minha empresa isso, minha empresa aquilo. Mas na realidade as pessoas elas imaginam que têm o domínio da empresa, mas não têm o domínio da empresa. Uhum. Não sei se é isso o sentimento. É isso aí. A maioria dos casos, quando eu sou chamado dentro de uma empresa, é para resolver problema de equipe. Eu preciso do teu trabalho porque a equipe está ruim, porque a equipe precisa desenvolver, porque a equipe está com clima não sei o quê, porque eu não estou conseguindo controlar a equipe. Esse tipo de situação. Porém, exatamente isso. Aquilo que a gente falava no início. Eu coloco o negócio por necessidade ou por oportunidade, só que o meu foco está exclusivamente naquilo que eu estou oferecendo. Eu estava falando no Localcast, que é um outro podcast aqui de Canguçu, que tu teve a oportunidade também de participar. Da minha amiga Elisa e do Roger. Da Elisa e do Augusto. Do Augusto. Isso. E eu estava falando sobre vendas para exatamente, da cultura focada no cliente. É a cultura focada no cliente. Eu colocar o cliente no centro da estratégia, olhando mais a fundo é o propósito no centro da estratégia. Porque o propósito, quase sempre, ele vai estar relacionado ao cliente. Ele vai estar relacionado aos stakeholders, como chamam aquelas pessoas que têm interesse na empresa ou que a empresa tem interesse. As pessoas envolvidas, né? Se nós olhar mais a fundo, a gente poderia chamar de cultura também centrada no propósito. Mas cultura centrada no cliente, o que é? Eu colocar o cliente no centro e começar a moldar o meu negócio para que ele entenda do cliente, para que ele conecte com o cliente, para que ele saiba fazer essa conexão. E o cliente não é só o que compra, o cliente interno também, isso como você falou. Porém, 99,9% dos assuntos que dominam reuniões de gestores de empresas que eu participo todos os dias há mais de 10 anos, às vezes 3 por dia, nunca essa pauta está presente. Nunca é forte, né? Raramente está presente. É o problema que está acontecendo ali, é o problema que deu lá, é o fulano aqui, é eu não sei o que lá, tal. Eu dizia isso para eles lá. Então, politicamente é muito legal, politicamente correto, é positivo esse discurso de que o cliente tem que estar no centro. Só que quando se forma uma empresa, a preocupação está quase sempre no produto que está sendo vendido ou no serviço. E isso é o caminho para o fracasso.
Então, se eu não parar com esse pensamento e definitivamente fizer um retrocesso e entender que não existe empresa sem pessoas, dentro e fora, Isso aí. que hoje o que eu vendo, o produto que eu vendo ou o serviço que eu ofereço, tem em qualquer esquina. É só um É meio isso de aí. alcançar o propósito. Ou até num clicar do dedo aqui no celular. Tem. Claro que tem diferenças de qualidade, diferenças de entrega. Eu não posso comparar o meu trabalho, por exemplo, com 99% que a gente vê na internet. A gente sabe que são pessoas falando que não sabem o que não viveram. Mas está lá. Tem muita gente que contrata. É. Então, o produto ou serviço que eu ofereço, ele não é mais diferencial de ninguém. O diferencial são as pessoas. O diferencial é entender que um CNPJ ele é formado de CPFs. E que as pessoas que me compram também são CPFs. E as pessoas que me fornecem também são. A tomada de decisão é feita por CPF. CNPJ não toma decisão. Uhum. CNPJ não se comporta. Ele é um conjunto de comportamentos, ele é um conjunto de pensamentos. Então, isso parece muito claro, né? Mas a gente não foi educado dessa forma. A cultura que formou, como a gente falou no início, a gestão dos negócios, ela é uma cultura exclusivamente com uma preocupação em oferecer produtos e serviços, ou mais baratos, ou diferenciados, ou com mais qualidade, ou não sei o quê, ou com entrega isso, ou com aquilo, coisas que são extremamente importantes. Mas o centro precisa estar nas pessoas. Se não tiver nas pessoas, mais hoje, mais amanhã você vai ter dificuldade. Isso aí. E eu sempre digo, há 50 anos atrás, uma empresa, a média de vida de uma empresa é 75 anos, hoje é 15. Hoje não. Eu li esse estudo há 3 anos atrás, nem sei se não diminuiu, né? Mas eram 15 anos. Então, fracassa muito uma grande quantidade de negócios e cada vez fracassam mais. Negócios estruturados, tradicionais, que existem há anos, caem, estão caindo, por quê? Porque não conseguem formar sucessores, porque não conseguem... as pessoas que vêm na família, na sucessão, elas olham para o negócio e não vê sentido em continuar com aquilo. Por quê? Porque ele está centrado no produto ou no serviço. E a pessoa que está vindo agora está centrada no propósito. Quer ser feliz, quer se realizar, quer ter uma saúde boa, quer que, sabe? O tema felicidade dentro das empresas vem norteando aí as principais corporações do país, né? É o que vale, hoje em dia, na verdade, é o que vale, né? E eu sei que a gente falar isso para um empresário, muitas vezes, pequeno e médio empresário, ele pode parecer que tudo isso que eu estou falando é muito distante da empresa dele. Mas não. Os nossos clientes, por exemplo, da Empreender, 90% são pequenos e médios empresários. E a gente faz tudo isso acontecer dentro desse ambiente. Aliás, isso dentro do ambiente de pequena empresa é o que precisa para ela crescer. E muitas vezes ela vai ficar a vida inteira pequena, passando dificuldade, justamente por não entender... Por não olhar para esse lugar. Por não olhar para esses pontos aí. Então, isso não é assunto de grandes corporações, isso é assunto de qualquer tamanho de negócio. É assunto para nós mesmos, né? Para nós, pessoa física, Exatamente. Nesse E a caso. questão da remuneração da equipe? Eu sei que a gente, eu sei que a moeda de troca da atividade laboral do trabalho é o salário, né? Eu sei que tem o salário. E tem outras bonificações lá que o empresário dá, dependendo do dissídio da categoria, ou dependendo do acordo lá do patrão empregado, eles acabam fazendo acordo. Mas dinheiro é a principal remuneração do trabalhador, funcionário. Por que eu te pergunto isso? Porque a gente vê, e a gente já tem visto isso, funcionários trocando emprego para ganhar menos. Isso é uma coisa muito estranha, né? Mas tu trocou de emprego, vai ganhar menos. Sim, eu troquei de emprego, vou ganhar menos. Mas o lugar que eu vou ser mais realizado, vou estar de bem comigo. Ou seja, a pessoa dá mais valor em alinhar os valores dele com o local que ele está do que a questão salarial. E isso é uma coisa muito forte, sim, para nós que somos que a gente já está na segunda metade do tempo de jogo, ou seja, passando do primeiro tempo, a gente já está a gente é numa outra fase, de um outro tempo, que a gente era mais uma tradição mais pé no chão, coisa e tal. Essa geração nova, não, se não está alinhado comigo, eu troco por outro. Isso reflete também até aqui dentro do escritório, né? Quando algum cliente, que querendo ou não é os nossos pagadores, não vão muito longe dos nossos próprios valores, são clientes que não ficam, são clientes que a gente acaba afastando porque, é um processo natural, né? É um processo natural, exatamente. Tem uma pesquisa que é realizada há mais de 30 anos. Então vai mudando
as pessoas responsáveis ali pela pesquisa, mas ela vem sendo constantemente realizada há mais de 30 anos. E essa pesquisa tem um grupo de milhares de pessoas no mundo inteiro que respondem essa pergunta, essa pesquisa, e também esse grupo vem sendo atualizado. Mas a pergunta é a mesma nessa pesquisa, é o seguinte: o que mais importa para ti? O que tu gostaria de alcançar? Esse tipo de pergunta. Mas, resumindo, eu não sei se é exatamente assim como eu estou descrevendo a pergunta, mas Ideias. a ideia, a pergunta central é: o que é mais importante para ti hoje? É isso. Há 20 anos atrás, a resposta predominante era nessa ordem: comprar uma casa, ter um carro e constituir uma família. 30 anos atrás. Hoje é ter um trabalho que faça sentido e que tenha algum significado para mim. Isso. Então, eu acho que essa resposta ela responde a tua pergunta do dinheiro. O dinheiro é extremamente importante, Sim. mas ele, por si só, ele não faz uma pessoa parar dentro de uma empresa. Né? Quando a gente pesquisa isso com funcionários, ele costuma aparecer em terceiro lugar. Terceiro lugar, quarto lugar, é por ali que ele fica quando a gente pergunta quais são os principais fatores ali mais importantes para a pessoa dentro do negócio. É claro que todo mundo gosta de uma remuneração melhor. Claro. Isso vai variar de acordo com o contexto que o país vive. Por exemplo, se a gente vive num momento de maior dificuldade, isso vai pesar mais, porque existe muito conhecido um estudo que ele não é, vamos dizer assim, ele não é 100% abrangente, mas ele é uma boa referência. Ele tem umas falhas, mas ele ainda é uma referência boa para quem trabalha com pessoas, que é o estudo da pirâmide de Maslow, das necessidades do ser humano. Então, quando a pessoa tem as necessidades básicas de sobrevivência atendida, ela passa a evoluir para níveis diferentes de necessidades. Porém, quando a gente está em situações como crises econômicas muito agressivas, muito fortes, as pessoas ainda se voltam para questões das necessidades mais básicas. Então, é possível, sim, que isso se altere à medida que tem um contexto que faça com que a pessoa olhe mais para o dinheiro. Mas, de um modo geral, se a pessoa tem uma certa qualificação, se ela tem, vamos dizer, competência já desenvolvida em determinada função, né, e ela já tem um salário ali que garanta a sobrevivência dela, ela com certeza o dinheiro não vai ser mais importante dentro de uma empresa. Sabe? A gente vê pessoas entrarem e saírem da empresa todos os dias. E muito poucas saem por dinheiro. Porque muitas vezes o dinheiro é resolvido numa conversa com o gestor. Né? Senta ali e diz: olha, eu estou achando que não está legal e eu estou achando que minha função aqui, minhas responsabilidades estão muito grandes e eu gostaria de... Muitas vezes o gestor na hora resolve aquilo. Se a pessoa tem características, que são aquelas todas que a gente já falou, que permitem que, né, que façam, né, o gestor diz: olha, poxa, vale a pena eu investir nessa pessoa. Né? E ao contrário, a mesma coisa, sabe? Sim. A empresa dá oportunidades, a pessoa fica mais, ela espera mais, ela sabe que ali ela vai ter oportunidade de desenvolvimento. Então, existe essa relação. Então, eu não considero que o dinheiro seja a principal, não. É importante por tudo que eu estudo e por tudo que eu presencio diariamente. Nossa. Perfeito. Mas eu acho que é isso, então. Nosso tempo já até passou. Estouramos um tampa da caixa aqui. Para a gente finalizar, Roger, eu queria de uma forma bem humilde te entregar uma lembrancinha. Muito obrigado. Em prol do agradecimento. Olha só, obrigado. Por ter disponibilizado o seu tempo. Eu já uso muito outro, aquele que Só tu me para deu anotar presente. coisa boa aí. Viu só? Muito bom, muito Só para legal. anotar coisa boa. E te agradecer imensamente por ter participado, disponibilizado teu tempo, vindo a Canguçu, né? E, enfim, que venha várias outras vezes, que com certeza a gente vai te convidar para estar trazendo aí outras... Sempre que convidado, estarei aqui. É uma ordem de vocês, não é um convite. Agradecer a disponibilidade e reiterar para as pessoas que estão nos acompanhando, assim. O Roger faz um grande trabalho aí para muitas empresas parceiras nossas aí que a gente acompanha junto. E tem sido uma grande diferença na vida das empresas, das pessoas. Então, é extremamente necessário aquele empresário que está pensando em se desenvolver, está pensando em desenvolver a sua equipe, tentando melhorar a sua equipe. A gente tem aí na região uma pessoa, um grande profissional que pode fazer realmente a grande diferença. A gente super indica porque a gente já provou desse trabalho assim, e a gente sabe a grande diferença e a grande oportunidade que ela cria dentro da empresa. Então, o Roger que está desenvolvendo aqui para um grupo de empresas aqui dentro do nosso salão, aqui dentro do nosso auditório, aqui do escritório, está desenvolvendo um trabalho aí de formação,
forma coletiva para um grupo de 12 empresas? 12, 13 empresas? São 17 pessoas, eu acho que são 12 empresas. 12 empresas. Né? Um grupo de 12 empresas que estão recebendo formação e qualificação, e a gente tem conversado com os empresários, que são clientes nossos aqui também, e a gente vê assim a motivação e a empolgação deles com o trabalho, porque embora sejam coisas o que tu diz nos teus treinamentos, que tu diz nas tuas conversas, que tu diz na tua consultoria nas tuas empresas, tudo que tu fala, e eu disse isso em outras vezes para ti, tudo que tu fala a gente já sabia, mas tu fala de uma maneira tão preparada e tão qualificada que a gente acaba se convencendo da importância de realizar algumas ações dentro da empresa para levar determinados resultados. Então, o trabalho que faz a grande diferença mesmo na vida das empresas, e os empresários têm manifestado assim a importância de poder estar participando desse treinamento coletivo aí, que a gente possa trazer outros treinamentos aí para estar melhorando e dando qualidade para a vida das nossas empresas, visto que tanto na nossa empresa, Escritório Ideal, quanto a tua empresa, que é a empresa Empreender, na realidade a gente tem o mesmo objetivo. Qual é que é o nosso objetivo? O objetivo de dar mais oportunidade, dar mais segurança para os empresários que vêm procurar o nosso serviço, que vêm procurar o nosso trabalho. Então a gente está de mãos dadas aí para a gente caminhar e ajudar esses empresários aí a cada vez se fortalecer mais, cada vez se desenvolver mais, cada vez poderem estarem trazendo mais desenvolvimento para a nossa região e para o nosso estado aí. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar conosco aí e agradecer a Tassiane também, o John também, que é o nosso DJ ali, que é o nosso técnico em som, e dizer para as pessoas que continuem nos acompanhando aí. É verdade. Abraço. Também agradeço a oportunidade, mais uma vez. E colocar à disposição a Empreender também, né? A gente tem tanto, como tu falou, esse trabalho coletivo, que às vezes proporciona a um custo bem mais baixo para qualquer tamanho de empresa. E a nossa empresa é da região. A nossa empresa nasceu aqui, escolheu permanecer aqui, embora tivesse a oportunidade de estar hoje até em outro estado. A gente escolheu permanecer na região porque existe uma ligação muito forte com a gente. Sim. E a gente está preparado hoje para construir trabalho para qualquer tamanho de negócio, e tanto individualmente quanto coletivamente, que é o que proporciona muitas vezes até uma empresa de menor porte estar recebendo o mesmo conhecimento, o mesmo conteúdo, né, de uma empresa maior. É só nos procurarem aí nas redes sociais, Roger Morales Oficial e o Escola Empreender, e fazer contato conosco aí. Vai ser um prazer a gente estar conversando. A gente vai botar no link ali vai botar no link também na biografia. O merchan ali do Roger ali, porque na realidade não é merchan, na realidade a gente está oportunizando para as pessoas aí estar se desenvolvendo. Obrigado pela oportunidade e pelas palavras. Obrigado. É isso, então muito obrigado se tu nos assistiu até aqui. Se tu quiser ver algum outro tema de teu interesse, coloca aqui nos comentários que a gente vai trazer ele, tá? Um abraço e até mais.